Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é a nova parceira aqui do canal. Se você ainda não conhece eles, dá uma olhadinha no link aqui na descrição que eles estão com uma promoção exclusiva para vocês que acompanham aqui o canal. Você fazendo o seu registro por esse link e usando o cupom GARONE, quando fizer o seu primeiro depósito para começar a apostar, você recebe esse primeiro depósito em dobro. Ou seja, botou R$20, recebe 40, botou 50, recebe 100 para você brincar lá no site. Então aproveita essa promoção, clica aqui no link da descrição, faz o seu registro usando o cupom GARONE e divirta-se. Bom, deixa eu só explicar para vocês aqui, porque o ranking já acabou ficando montado. O que eu usei como critério, por exemplo, para o goleiro? A primeira estatística que entrou, que tem inclusive peso 2 aqui, foi do número de defesas difíceis. É claro que é algo muito subjetivo, né? Às vezes, se você pegar num site, você pegar em outro, vai ter divergência nesse número, porque quem definiu se foi uma defesa difícil ou não foi ou uma outra pessoa ou um outro mecanismo, né? Às vezes o pessoal usa muito software para tentar identificar isso ou não de alguma maneira. Eu sei que passe conta como software, agora defesa difícil e simples, não sei se é uma pessoa vendo isso ou não. De toda maneira, dá para você ter uma ideia, né? Se você pega tudo no mesmo site, você acredita que você vai ter sempre o mesmo parâmetro. E não à toa, né? Talvez seja, a gente for pensar em goleiro de Série B, eu acho que talvez seja o mais próximo de uma unanimidade que a gente vai ter aqui em relação à posição, que é o Tadeu. O Tadeu é um cara muito elogiado desde o início, desde que ele surgiu no Goiás, né? Ainda em Série A. É um goleiro que eu particularmente gosto, não é um jogador, obviamente, fácil de você contratar. O Tadeu é um goleiro valorizado, está de volta na Série A, mas é legal da gente ver porque os números funcionam. Se você reparar aqui na tela, eu usei aqui, é um somatório, na verdade, o número de defesas difíceis, vezes 2, mais o número de defesas simples, sem peso nenhum, menos o dobro de gols sofridos. Por que eu botei descontando os gols sofridos? Porque às vezes o cara faz muita defesa difícil, mas toma gol fácil, né? Isso a gente vê aos montes. Né? É claro que você tem a questão do futebol ser um jogo coletivo, muitas vezes o gol sofrido pelo jogador, pelo goleiro, não foi a culpa dele, né? Não quer dizer que o cara teve culpa nisso, mas é legal você ter um equilíbrio, né? Para você ter a noção do goleiro que faz defesas e toma poucos gols também. Né? E o Goiás, inclusive, teve a defesa menos vazada junto com o Botafogo. Né? O Botafogo não tem nenhum goleiro do Botafogo que aparecendo, o Diego, ninguém, que o Botafogo trocou de goleiro no meio da competição, né? Então o volume acabou ficando mais baixo. E o time do Botafogo era um time que marcava muito bem mais à frente. Né? O Navarro, se eu não me engano, teve mais de 30 desarmes no campeonato. A média, se eu não me engano, ele também fez 30 jogos, 30 e poucos. A média é quase um desarme por jogo. Né? Então você vê como é que o centroavante participava muito. O Cano, antes da chegada do Diniz, tinha feito 4 desarmes em 25 jogos. Né? Mas você vê a diferença da forma de competir das duas equipes. Né? Aí eu botei aqui como dado de informação a idade de cada um, né? Porque isso é relevante. A tendência de um jogador, por exemplo, aqui está até o Diogo Silva, ex-Vasco, aparece em terceiro no ranking, já está com 36 anos. Você vê que os 3 primeiros dos goleiros, eu boto aqui idade em 2022, que é para ter uma noção, se a gente vai analisar mercado, a gente está falando de uma contratação futura, né? Então, como ele pode estar, como ele estará no próximo ano. Falei, não tem bola de cristal, mas a idade dá para a gente descobrir. E a gente tem aqui, o Tadeu foi o goleiro que fez mais defesas difíceis, foi um dos que mais fizeram defesas simples, né? Fica atrás aqui do Diogo Silva, fica atrás do George, alguém me mandou hoje perguntando no Twitter sobre o George, eu gosto dele. Aqui você tem uma questão. Os 3 goleiros que aparecem no topo, o Tadeu vai para a Série A, né, vai jogar pelo Goiás. O Thiago Rodrigues, eu já acho uma boa opção. O Thiago é rodado, o Thiago é um goleiro experiente, apesar dos 34 anos, eu acho que para goleiro você não tem esse peso tão grande. Né? Apesar de, o Vanderlei tá mais velho e foi mal. Cara, acontece. Fernando Praz jogou até os 41, 42 e estava bem. Né? Natural que ali no fim da carreira você tenha uma queda. Mas eu acho que 34 anos para um goleiro, eu acho muito aceitável ainda. Não para ser a única opção. Só para lembrar aqui, eu estou fazendo essa análise visando só a Série B. Então não quer dizer, quando a gente falar que esse cara eu acho que seria melhor e tal, que necessariamente ele seria uma boa contratação para ser titular. A gente fala muito aqui, né, no canal sobre, acho que é um consenso até entre o torcedor, ou perto de um consenso, é difícil ter consenso, né, mas a maioria entende que faltou ao Vasco, não só nessa temporada, mas também na anterior, você ter no banco jogadores prontos.
né? A maioria dos jogos do Vasco na Série B e na Série A em 2020, você olhava para o banco e você tinha 11 opções de jogadores da base, né? Jogadores que não estavam prontos, jogadores de 19, 20, 21 anos de idade, que o nível competitivo ainda não é o ideal, né? Então, eu acho interessante para o Vasco, principalmente quando for analisar Série B, Série C, Série D, que seja, ou seja, divisões inferiores, que você busque jogadores também para serem reservas. Porque você vai precisar de reservas. Pelo menos de um time. Você pode ter a base, aí no meu entendimento, como um terceiro time. Né? Claro, se um jogador... Não quer dizer que o cara tem que ser o terceiro reserva. Ele vai ganhar a posição dele no campo. Né? Mas você tem que ter esse equilíbrio. Então eu acho o Thiago Rodrigues um bom goleiro. Inclusive o CSA cresceu muito na Série B. Tem alguns jogadores do CSA vão aparecer aqui. E eu acho que a idade dele e a experiência que ele tem, não só em Série B, mas também em Série A, eu acho que seria importante. Eu acho que é um bom goleiro, fez mais uma vez uma boa temporada, e é um bom nome. O que mais me agrada, e aí você tem aqui, eu botei em verdinho, né, os 3 primeiros, e depois vem 2 em azul. Você tem o César e o George. O César do Londrina, é um goleiro que eu já falei algumas vezes aqui, se não me engano, até na live que eu fiz com o Donan no início da última temporada, foi um dos jogadores que eu citei. O César eu acompanho, cara, desde aquela primeira liga. Lembra aquele campeonato que criaram ali em... Não vou lembrar agora direito o ano, né? 2015, 2016. Teve um ano que o Londrina ganhou. E o César estava surgindo ali naquele time. Ainda com 20, 21 anos de idade. Hoje, com 27, o César é um goleiro pronto, no meu entendimento. Eu acho ele superior ao George, inclusive. O Vila Nova é um dos times que sofreu poucos gols na temporada também. A gente ficou olhando, às vezes, com um pouco de receio, né? Por ter brigado na maior parte do tempo na parte de baixo da tabela, né? O Vitória, por exemplo, foi um dos times menos vazados e caiu, né? Então você tem muito disso. Às vezes o time cai, não quer dizer que a defesa seja fraca, muitas vezes é o ataque que é fraco. Eu acharia interessante para o Vasco ir atrás, principalmente de um desses dois. E eu acho que o Vasco precisa de 2 goleiros para a próxima temporada e o Lucão, para mim, tem que ser terceira opção. Ah, não, Garoni, o Lucão não tem que ser terceira opção, tem que mandar embora. Isso não existe, é um ativo do clube. Um cara de 19 anos de idade, que ele vai virar alguma coisa, a gente vai saber o que ele se tornou daqui a 4, 5 anos, não é agora. Hoje tem um monte de gente, por exemplo, chorando por causa de Jordi. Chorando é modo de dizer, né? Mas, viu, se tivesse mais paciência com o Jordi, hoje o Jordi poderia ser goleiro e tal, do Vasco, Piriri Parará, e eu acho que poderia. E foi queimado muito cedo também num time ruim. Então, eu acho que o Lucão, o ideal pro Vasco hoje, é que o Lucão volte a ser terceiro reserva, ou quarto, se for o caso. Sem problema nenhum. Você tem o Alexander, tem outros goleiros ali que podem disputar, o House, mas eu acho que o Vasco precisa de 2 goleiros prontos, né? Ou então um que seja realmente a certeza de que o Vasco não vai ter que mudar de goleiro no meio da temporada. Um dos nomes citados, né, recentemente, como possível diretor ou algum cargo dentro do Vasco, era o Fernando Praz, né? E o Fernando Praz, eu lembro que ele ficou mais de 2 anos sem sair em nenhum jogo consistente. Assumiu a titularidade em 2009 e ficou até 2012, se eu não me engano, sem sair um jogo. O Alessandro não entrava em campo. Quando entrou, explicou o porquê também, não foi bem. Então, se é difícil para o Vasco conseguir um goleiro que dê a garantia que se esperava, eu pelo menos esperava isso do Vanderlei. Para mim, o Vanderlei foi uma das maiores decepções da temporada pela expectativa que eu tinha em cima dele. E acredito que muitas pessoas também. Então, se você não consegue ter a certeza, eu acho que você tem que ter pelo menos 2 goleiros ali para, se precisar, se algum dos 2 não conseguir sustentar como titular, o outro entrar. E aí eu vejo o César, para mim, seria um nome bem interessante entre esses da Série B. E aí tem alguns mais novos aqui, né? Você tem o Lucas Arcanjo do Vitória, falei aqui que o Vitória foi um dos times menos vazados, né, da competição. Vitória, Goiás, Botafogo. E tem o Lucas Arcanjo, aliás, o Vitória tem muito goleiro bom. Ronaldo, acho um bom goleiro. Aí você tem Rafael Santos, alguns mais experientes, né? O que a gente falou aqui da idade, né, do goleiro, que eu acho que 34, caso do Thiago Rodrigues, por exemplo, é uma idade ainda muito aceitável para goleiro, muito boa ainda. Você vê Rafael Santos, 33, Vinícius, aliás, vai fazer 34 no ano que vem, né? Vinícius, do Remo, 38. Aí tem um pouquinho, Fábio, do Cruzeiro, 42. Juan Carneiro, 32. Você tem, numa lista de 11 goleiros, você tem 4 com 20 anos de idade, sendo que 2 já vão fazer 27.
Então acho que é interessante isso. Acho que vale você talvez apostar num cara de 27, que você tem uma margem ainda para você utilizar esse cara, né? A gente viu no Vasco, por exemplo, uma década inteira praticamente com o Mazzaropi, uma década inteira praticamente com a Cássio, uma década inteira praticamente com o Carlos Germano. Aí você já tem o Elton fazendo um pouco menos. Depois entra o Fábio, que já sai também. E aí depois começa uma rotatividade muito grande de goleiro no Vasco, né? O último a se firmar talvez foi com certeza o Martin Silva, né? Mas sai. Então você não conseguiu manter por 5 anos, se eu não me engano, um goleiro dentro do clube desde o Carlos Germano. Acho que isso pode mudar. Apesar do futebol ter mudado, para goleiro, ainda é muito mais comum você ver o cara passar 10, 12, 13, 15 anos vestindo a mesma camisa. Caso do Ceni, por exemplo, no São Paulo. Então é isso. Cara, se eu tivesse que escolher hoje um goleiro de Série B, não tô falando que vai ser titular e tal, mas se eu quisesse apostar cara, seria no César. Para mim é o goleiro que mais me agrada hoje, que tenha me agradado nessa Série B.